Olá, nosso trabalho de pesquisa é sobre filtros harmônicos e nosso grupo é composto por Wesley de Souza, Vitor Reis, Maria Luísa e eu, Danilo Lima. Nós vamos falar o que são harmônicos, como é causado, seus efeitos, solução, filtros ativos e passivos, dimensionamento e catálogo. As harmônicas são frequências múltiplas inteiras de uma frequência fundamental, onde causa distorções nas formas de onda, de tensão ou de corrente. E as harmônicas são classificadas como par ou ímpar. Por exemplo, uma harmônica de 180 Hz é uma harmônica ímpar e de terceira ordem, pois se você multiplicar o valor da fundamental, que é 60 Hz por 3, vai dar 180 Hz. Então essa de terceira ordem é ímpar no valor de 180 Hz. De segunda ordem, 120 e assim sucessivamente. A soma dessas múltiplas frequências que causa distorção na onda de tensão ou corrente. Na imagem temos um exemplo de distorção na forma de onda de corrente, onde o número 1 indica a fundamental, que é 60 Hz, o número 5 indica uma harmônica da quinta ordem, que vai dar 300 Hz, ou seja, uma harmônica ímpar, e o T indica a soma da harmônica de quinta ordem com essa fundamental que origina essa distorção. Surgimento das harmônicas, provenientes principalmente de equipamentos eletrônicos de acionamento estático, fontes chaveadas e outros dispositivos eletrônicos nas plantas. Ou seja, são equipamentos onde tem os componentes eletrônicos chamados ativos, como tiristores, transistores, diodos, entre outros. E chamamos essas cargas de não lineares, que contêm esses equipamentos eletrônicos. E as cargas lineares são inversores de frequência, fonte chaveada, televisores, computador, no break, lâmpada de LED, lâmpadas fluorescentes. Essas cargas não lineares que acabam gerando aquelas harmônicas, as multifrequências, onde se soma com a fundamental e acaba tendo distorções na forma de onda de corrente ou tensão. A distorção harmônica é responsável por diversos problemas na rede elétrica, causadas pelas cargas deformantes. A maioria geram perdas de kWh por aquecimentos excessivos e prejuízos advindo das queimas e desgastes prematuros dos equipamentos elétricos e eletrônicos, como os transformadores, painéis e placas eletrônicas. Também disparos de dispositivos de proteção, ressonância, vibrações e acoplamentos. A presença de distorção acarreta baixo fator de potência, exigindo que a instalação seja superprojetada e sujeita a pagamentos de multas mensais constantes à concessionária de energia. Há formas de combater as distorções harmônicas. A solução básica para a redução de harmônicas de corrente em sistemas elétricos é o uso de filtros. Os filtros podem ser concebidos em construção de filtros passivos ou ativos, sendo a melhor solução independente do objetivo do projeto, normalmente relacionada à necessidade de injeção de energia reativa ou somente à redução de correntes harmônicas. Nesta figura aqui, mostra uma ligação típica desse filtro, onde a indutância LP e a capacitância SP do filtro são escolhidas de modo que exista ressonância entre o filtro e carga. Quando isso ocorre, a impedância do filtro é praticamente nula para a corrente harmônica que se deseja capturar, que fica então circulando somente entre a carga e o filtro, sem fluir para as outras partes da instalação. Os filtros passivos são normalmente compostos por conjuntos de indutores e capacitores sintonizados em uma frequência de ressonância característica. Podem também ser construídos em conjuntos de forma a serem sintonizados em várias frequências desejáveis simultaneamente. Os filtros ativos, apesar de terem a mesma função dos passivos, são concebidos por equipamentos eletrônicos que injetam correntes harmônicas defasadas adequadamente daquelas geradas pelas cargas,
de modo que, ao se somarem, se cancelem. Enquanto os filtros passivos são normalmente dependentes e especificados pelos valores dos indutores, capacitores e elementos de manobra, os filtros ativos possuem, além dos componentes já citados, transitores e amplificadores. O objetivo de um filtro série é minimizar a distorção da tensão de alimentação de uma carga, corrigindo as eventuais componentes harmônicas presentes na tensão da rede local. A tensão produzida pelo filtro é de alguns por cento da tensão nominal da rede, enquanto a corrente que o percorre é a própria corrente da carga. Aqui nessa figura mostra um circuito de filtro série monofásico. A atuação do filtro cancela o efeito da distorção harmônica e minimiza o afundamento da tensão. Olá, sou Wesley. Vou falar um pouquinho sobre os filtros ativos, estilo shunt, tá, para harmônico. E basicamente é composto por IGBTs. No caso da nossa figura, ela é monofásica, mas também pode ser trifásica, tá? E essa ponte é controlada por um circuito do tipo PWM com controle de corrente. Então, o inversor de tensão atua como uma fonte, tá, de corrente controlada. Esse inversor ele fornece correntes que seguem as referências instantâneas, tá? Dados pelo próprio circuito de controle do filtro ativo. Levando em consideração que a carga do retificador, que aqui funciona como fonte de harmônicos, é bastante indutiva, né? Então a corrente CC pode ser considerada constante, tá? E que a amplitude da corrente na carga depende do ângulo de disparo do retificador e a corrente da fase, desprezando o ângulo de comutação. As tensões e as correntes da carga, elas são medidas e transformadas em um sistema bifásico de coordenadas, tá? Elas são coletadas. E a partir dessas novas tensões e correntes instantâneas, são calculadas as potências, tá? As potências médias e oscilantes são separadas através de um filtro passa-baixas de segunda ordem, tá? Com frequência de corte variada, tá? Isso depende de cada modelo do filtro ou o sistema que está sendo empregado, a filtragem, tá bom? E as potências a serem compensadas elas são escolhidas através de chaves seletoras e a partir delas são calculadas as correntes de referência de compensação do filtrativo através de uma transformação inversa. Então, basicamente, o filtro ativo de potência para esse nosso caso, ele está baseado em um inversor de tensão com controle PWM, tá bom? De corrente que se utiliza de GBTs, tá bom? E o algoritmo de eliminação dos harmônicos está baseado na teoria da potência. Então, as potências a ser compensadas, elas são escolhidas através, basicamente, das chaves seletoras, tá? Podendo, desse modo, ser percebida a influência de cada uma delas, individualmente ou em conjunto, na geração das correntes de compensação do filtro. Mais para frente, a gente tem o filtro híbrido, tá bom? Que ele trabalha nas duas formas também, a ativa e passiva, né? Então, ela possui uma fonte de tensão na frequência fundamental e fonte de tensão que representa a distorção harmônica. A gente tem o Acusino da Schneider como exemplo. Ele é bem completo na questão de filtragem. Existem outros fabricantes com produtos também ótimos na questão de filtragem de harmônica e melhoria do sistema elétrico. Mas a Acusino da Schneider ele é bem completo. Tivemos aqui como exemplo. Ele é ativo e passivo, também atende às questões de correção da falta de potência, emissões de relatórios, questão de visual, né, de como que os sinais estão sendo tratados. Então ele é bem completo nessa questão. Além também da qualidade e eficácia também
no que diz respeito à melhoria do nosso sistema elétrico. Boa noite a todos, eu sou o Vitor e agora eu vou falar referente aos filtros harmônicos no mercado. Bom, iniciamos aqui pelo modelo BT 1.1.1, filtros para distorção harmônica com correção do fator de potência, e temos aqui uma imagem do equipamento. E bom, primeiramente, os filtros para distorção harmônica do tipo passivo sintonizados com correção do fator de potência é uma série compacta e com gaveta para o sistema de ventilação. Eles são indicados geralmente para altos níveis de distorção e, além disso, também são indicados para montagem em painéis, no caso com o gabinete aberto, como pode ser visto na imagem, ou também na correção localizada, onde é utilizado aí o gabinete fechado, que não está sendo apresentado aqui, mas no caso vem uma carcaça aí por cima dessa estrutura que acaba cobrindo esses componentes que estão expostos, como pode ser visto na imagem. Algumas recomendações para esse equipamento são não tombar a embalagem, principalmente devido ao peso do indutor, que pode acabar comprometendo a fixação. Além disso, o filtro tem um peso considerável, portanto, na parte superior das laterais existem aí 4 furos para levantar o filtro, usando aí alguns ganchos de ferro que estão ali localizados no equipamento. A interligação com a rede elétrica desse equipamento é feita ligando os cabos, sempre do tipo solda, diretamente na parte superior dos fusíveis ou do disjuntor. É importante, né, sempre usar terminais de compressão com o aperto correto para não haver aí o aquecimento do contato e, consequentemente, também o aquecimento do cabeamento. Também é muito interessante sempre estar aí verificando a tensão do comando do contator do filtro, pois os cabos de comando devem partir aí de um contato auxiliar do equipamento, no qual o filtro foi instalado, ou de uma tensão de comando apropriada. Dois outros cuidados aí bem importantes são: o contator não estar, ele não pode, né, ser acionado com indecisão, pois essa situação aí pode gerar aí a abertura dos fusíveis, danificando aí o contator, e danificando também os capacitores do filtro. Além disso, também é importante ter um cuidado aí, pois a bobina do contator nunca deve ser alimentada entre fase e neutro, sempre alimentada entre fase e fase, ou por meio de um transformador isolador de comando, além de outros protocolos aí de instalação. E logo na sequência aí também temos o modelo BT 1.2.1, né, que também faz parte aí dos filtros para distorção harmônica do tipo passivo dessintonizado com correção do fator de potência. E alguns detalhes aqui importantes desse modelo é que eles são específicos para correção do fator de potência em plantas elétricas com distorção harmônica. Além disso, eles são próprios para montagens em painéis com contator e fusíveis incorporados. Fora isso, eles também podem ser fornecidos em gabinetes fechados para correção localizada na máquina, ou abertos, assim como o que eu acabei de citar, né? Pode ser tanto fechado como aberto aí, dependendo da aplicação. E a montagem também a montagem dele é realizada em painéis, né, geralmente, e eles contam aí também com temporização, que costuma ser indicado aí para redes alimentadas por geradores, e eles contam aí também com um protocolo de qualidade dos ajustes de frequência de ressonância. Bom, é importante destacar, né, que quando existem harmônicas aí na planta elétrica, os filtros desintonizados, né, como é o caso aqui do filtro que estamos utilizando aqui, ele tem como finalidade principal corrigir o fator de potência e evitar aí a ressonância do capacitor com as indutâncias do sistema elétrico. Dependendo aí da frequência de sintonia e da impedância da rede elétrica no ponto em que é aplicado o filtro em si, mais ou menos harmônicas serão absorvidas. E também é muito comum, com uma dissintonia apropriada, a gente obter aí uma redução de cerca de 30 a 50% na DHT, que aí acaba evitando aí a potencialização das harmônicas na planta elétrica e a exportação aí, né, dessas harmônicas para o sistema de alta tensão da concessionária. Além disso, né, as especificações básicas desse componente aí, nós temos aqui a tensão nominal da rede, que varia aí em 220, 380, 440, 480 volts e assim por diante, né? São produtos aí de linha.
E o controle, ele também conta aí com controle de temperatura, né? Ele conta aí com termostatos para localizados aí no equipamento para o controle dos ventiladores, nos filtros e no próprio painel em si, né? Além disso, as potências de 0,1 a 1,4 MVAR, que além disso também, né, os filtros com esferas solantes montados sobre trilhos, que contam aí, né, com a troca de calor em cada filtro e no painel, com gavetas para inspeção, né, dos ventiladores. Ele também conta aí com o fator de dissintonia, né, que foi mencionado anteriormente, que varia aí conforme a distorção harmônica. E algumas aplicações aí para esses filtros, alguns exemplos são, por exemplo, o uso aí com fornos de indução, que conta aí com correção de fator de potência, né? Pois os fornos de indução geram uma corrente com distorção da ordem de cerca de 25 a 30%, que acaba exportando, né, essa distorção para os alimentadores das concessionárias e, consequentemente, distorcendo a atenção deles, né, e prejudicando os demais consumidores. Isso aí pode ser constatado aí no relatório, que no caso é o RISE, né, Relatório do Impacto do Sistema Elétrico, e que já está sendo aí exigido por algumas concessionárias aí para estar levantando aí essa questão. Outra aplicação aí seria em caso de inversores, conversores de corrente contínua com correção de fator de potência, que os conversores de energia alternada ou contínua geram uma corrente com distorção da ordem também de cerca aí de 20 a 25%, e essa distorção acaba sendo exportada para os alimentadores das concessionárias também e distorce a tensão deles, né? E acaba prejudicando os demais consumidores. Bom, e também temos aqui, né, o modelo BT 1.4.1, que aqui tem até uma imagem aqui do equipamento. E, bom, é importante falar a respeito aqui das lâmpadas de descarga a gás associadas ao reator, que tem baixo fator de potência e característica típica de consumo não linear, que no caso, né, quer dizer que elas geram aí fortes distorções na corrente. E ao instalar o capacitor para corrigir esse fator de potência dos reatores, a distorção acaba sendo até potencializada em cerca de 40%, dando aí a origem a aquelas questões de queima de reatores, queima de capacitores, queima de lâmpadas. Acaba até tendo risco de incêndio, né, em alguns casos, que compromete aí a integridade física do estabelecimento. E gera também aí questões de mau funcionamento de gerador e elevadas correntes no neutro. Por conta disso, a Diesel, que é a mesma fabricante, né, oferece aí esse filtro para o sistema de iluminação com correção do fator de potência, dispensando aí o capacitor que acompanha o reator. Ele é muito utilizado aí em sistemas de iluminação com lâmpadas a gás e é indicado aí principalmente para redes alimentadas por geradores. As aplicações dele aqui, temos algumas aplicações que são para inversores de motores, conversores de corrente alternada e corrente contínua, elevadores e fontes de alimentação. É importante, né, na iluminação usar o reator de baixo fator de potência e não instalar capacitor junto ou afastado do reator, pois acaba potencializando, né, a distorção harmônica da corrente em até 40%, como foi mencionado anteriormente, e causa aí sérios problemas na iluminação. A correção do fator de potência desses reatores é executada aí pelo filtro, e o fator de potência é corrigido aí para 0,95, atenuando aí a distorção, e o banco de filtros para o sistema de iluminação. E as especificações básicas desse equipamento são trifásico com neutro 220 volts, conta aí com uma potência de até 12 lâmpadas a gás de 400 watts. O comando dele pode ser realizado aí à distância pela bobina do contador. O acionamento pode ser realizado pelo contador temporizado de 0 a 100 segundos. Conta aí com uma proteção por disjuntor termomagnético e com uma distorção harmônica, né, com uma atenuação aí de até 40%. Bom, e por fim nós temos aqui o modelo AcuSign da Schneider, e esses filtros aqui da Schneider, eles dispõem de uma interface homem-máquina, que incluem uma interface gráfica para o usuário, e além disso é possível realizar o controle direto, programação e monitoramento sem utilizar aí um PC, né, um computador. Além disso, esses filtros contam com um teclado, onde é possível realizar o controle direto dos filtros ativos por meio de comandos
o run ou stop e um teclado ali que é disponibilizado. Contam também com display, né, onde é possível acessar uma gama completa aí de dados disponíveis, como tensões RMS linha a linha, corrente RMS de carga total nas 3 fases e corrente RMS de carga reativa, enfim, dentre outras informações aí que são disponibilizadas. As aplicações para esse componente são, no geral, né, cargas em qualquer lugar não lineares, é, como por exemplo instalações de água, barra esgoto, sistema de HVAC, petroquímicas, guindastes portuários, mineração, enfim, dentre outras aplicações aqui, moinhos de vento, parques solares, enfim, entre outros benefícios aí, né, que esse equipamento disponibiliza, que ele acaba sendo mais efetivo em termos de custo para múltiplas cargas, no caso, e eles são viabilizados aí principalmente pela economia de espaço que eles disponibilizam, além da correção do fator de potência, o balanceamento de cargas que eles disponibilizam. Eles não causam aí ressonância e o espectro deles é da segunda até a quinta harmônica, além da comunicação deles que é aí Modbus TCP/IP, né, por meio de portas Ethernet. Bom, e por fim, nós gostaríamos de agradecer toda a atenção concedida aí no decorrer dessa apresentação e, acima de tudo, né, essa oportunidade de estarmos aí apresentando esse estudo a respeito dos filtros harmônicos.